Ok, está gravando. Boa noite oficialmente para todo mundo que está aqui presente. Agradeço a presença de todas, né, por estarem aqui, por pegarem um pouquinho do seu tempo e fazer parte desse segundo encontro, né, o nosso segundo webinário pelo projeto Mulheres em Cena, na literatura potiguar. E como de costume, eu vou fazer as explicações, né, brevemente, sobre como está funcionando o nosso projeto, e depois a gente vai ter um bate-papo com a autora Eva Potiguara, que já está aqui conosco, inclusive, vamos fazer as apresentações formais, tá certo? Então, eu sou a Janaína Porto Sobreira, né, esse projeto foi escrito, idealizado por mim, foi submetido à Lei de Incentivo à Cultura pelo Estado do Rio Grande do Norte, Lei Federal Paulo Gustavo, no ano de 2023, tá? No final de 2023, ele foi contemplado na seção de literatura, leitura, né, e escrita. Então, eu fiquei muito feliz com essa aprovação, especialmente porque é um projeto muito sensível, que eu já estava pensando, que partiu de uma curiosidade e de uma necessidade também de saber quem são as mulheres que estão escrevendo, que estão produzindo literatura hoje no Rio Grande do Norte, né, levando em consideração que a gente tem aí uma certa tradição aqui no nosso estado, e na feitura desse projeto eu estou contando com a valiosa colaboração das três agentes culturais que hoje estão aqui presentes, né? A Ana Paula, que está em Currais Novos, a Lívia, que está em Vera Cruz, e a Débora, que está em Areia Branca. Então, somos nós quatro que encabeçamos o projeto, somos nós quatro que nos reunimos, né, que estamos dando andamento, que estamos entrando em contato com as autoras, estamos negociando, né, as entrevistas, enfim. Então, esse projeto, ele tem como principal objetivo, como eu já falei um pouco, né, fazer uma catalogação das mulheres que estão escrevendo literatura, seja poesia, seja conto, crônica, romance, enfim. E esse resultado que teremos, né, os insumos, esses resultados, eles vão ser disponibilizados no site que finalmente vai sair na semana que vem. Então, esse site, ele vai ter aí os dados, os contatos, né, das autoras, tudo bem organizado por regiões. O projeto fez uma organização das autoras pelas 4 mesorregiões. Então, a gente tem litoral, a gente tem a região do sertão, do Alto Oeste, do Agreste, né? E aí as pessoas, seja pesquisadores, estudantes, professores, as próprias pessoas que escrevem literatura vão poder entrar nesse site, né, oficialmente, para poder conhecer quem são essas mulheres, né? E além disso, também temos como um grande objetivo preparar materiais de cunho didático que serão de suma importância para quem está em sala de aula, né, para profissionais da educação como um todo, que vão ter uma plataforma disponível ali para saber nomes e produções, como entrar em contato, então vai ter plano de aula, e teremos também um material que vai ser impresso e que vai ser entregue, afinal de contas era uma das metas, né, do projeto, que vai ser entregue em escolas públicas, bibliotecas e outros espaços educativos aqui no Rio Grande do Norte, nas 4 mesorregiões, além de um lançamento, né, oficial que teremos no mês de dezembro. Então, tudo isso foi idealizado, tem sido articulado nos últimos meses, para que possamos ter aí, então, um espaço reservado de pesquisa, de conhecimento, de fomento à cultura. Então, esse projeto, como eu falei, ele é um resultado da Lei de Incentivo Cultural Paulo Gustavo, que aqui pelo Rio Grande do Norte é desenvolvido, né, gerenciado pela Fundação José Augusto. Então, é isso, as explicações de maneira geral sobre o projeto. Eu lembrando que esta reunião, este encontro, ele está sendo gravado, né, oficialmente, porque, inclusive, este webinário vai ficar disponível também no nosso site, assim como os próximos. Teremos uma agenda ainda de mais 4 webinários, né, no próximo mês,
Então, cada agente cultural vai ter um convidado ou uma convidada de sua região específica para falar um pouquinho, né, sobre esse universo literário. Além disso, teremos oficinas também, 3 oficinas durante o mês de novembro, que é para justamente apresentar o que foi pesquisado, quais foram os principais resultados nas escolas, né, fazer uma oficina ali que vai embarcar não só estudantes, mas os profissionais também. Então, é um projeto que pensou nessa articulação entre literatura, ensino, né, pesquisa, e é isso, eu fico muito feliz. É, eu gostaria, então, de falar um pouquinho como é que está o andamento do projeto nesse momento. A gente está agora se encaminhando para os momentos finais de levantamento das autoras. Tem sido um pouquinho difícil, às vezes, porque existe muitas dinâmicas envolvidas, né? Às vezes, as mulheres, elas têm uma vida muito corrida e a gente precisa ficar lembrando de fazer o retorno das entrevistas, que é extremamente importante para a gente, mas tem dado certo. Inclusive, nesse momento, contamos com aproximadamente quase 100 autoras já já mapeadas, a palavra não ia sair, já mapeadas, e está sendo feita agora a análise, né, do que elas responderam a partir desses questionários. Então, cada autora recebeu um questionário com perguntas simples, né, desde apresentações, como se envolveu com a literatura, de que forma a sua escrita toca determinados temas, inspirações, indicações, né? É um questionário simples, direcionado, e de maneira geral é isso. Eu quero dizer que, mais uma vez, as pessoas que se inscreveram neste webinário, tem uma pergunta no momento que você faz a sua inscrição, perguntando, né, querendo saber qual é o seu perfil. Você é um profissional da educação, você é estudante, você é autor, autora, e mais uma vez, a grande maioria colocou enquanto profissional da educação, professores, né, estão aí em peso interessados no projeto, por qualquer motivo que seja, e isso eu acho que é muito sintomático, diz muito sobre a necessidade que se tem em sala de aula, nos espaços, né, educativos aqui no nosso estado, de promover discussões em torno da literatura, e mais ainda de uma literatura escrita por mulheres aqui do nosso estado. Então, eu fico muito feliz, né, que de alguma forma a gente já tem esses resultados. Eu acho, particularmente, eu acho muito positivo, embora eu seja meio suspeita para falar, já que sou professora, né, oficialmente eu não sou autora, eu não produzo literatura, eu trabalho com literatura em sala de aula, já trabalhei tanto a nível básico quanto a nível de ensino superior, e eu acho muito interessante que tenhamos essas características, né? E aí, como eu falei, é muito importante que finalmente tenhamos ali um lugar onde buscar essas informações. Eu acho que todo mundo conhece, sabe, de alguém que está produzindo literatura, que escreve poesia, que mesmo que não tenha sido publicado, que se identifica por algum motivo com isso, com o ato, né, de escrever, de traçar versos, enfim, de mostrar ao mundo determinadas situações, de publicar, enfim. E um dos objetivos, já me encaminhando é, para o final da minha fala, um dos objetivos principais que foram, assim, as justificativas do projeto, era tentar acolher, principalmente mulheres que, por algum motivo, também não tiveram a oportunidade de publicar, de fazer parte de espaços, né, considerados de fruição, de circulação, literários aqui no Estado. Então, tem muitas colaboradoras do projeto que, inclusive, até têm um pouco de dificuldade de se reconhecerem enquanto autoras, né? E isso foi debate que tivemos no nosso primeiro webinário com a Vanessa, né? Quem é que está autorizando oficialmente você, mulher, escritora, a se reconhecer como tal? Às vezes, até existe aquele sentimento ali de que parece que tem que ter uma chancela oficial para você se considerar enquanto uma autora, quando, na verdade, isso é muito mais amplo
né, e não homogêneo. Então, eu acho que, de maneira geral, essas são as minhas principais considerações. Eu fico muito grata pela presença de todo mundo. E agora eu queria passar a palavra para a Eva, lembrando que a estrutura do nosso encontro hoje não é uma coisa quadrada, rígida de entrevista, né? É assim, é um bate-papo mais informal, inclusive, onde eu faço algumas perguntas direcionadas, partindo também do questionário, né, do material que a Eva já respondeu, mas é livre para acrescentar mais coisas. Inclusive, vocês também são autorizadas, com certeza, a fazerem perguntas, né, a contribuírem, a fazer sugestões, então, inclusive, no final, né, do nosso encontro. E é isso. Eva, eu gostaria muito de passar agora a vez para ti. Primeiramente, boa noite. Sou muito grata, como eu já falei, pela sua receptividade quando entrei em contato contigo, né, fazendo o convite para participar do projeto. Sei que sua agenda é muito lotada. É, e aí, Eva, eu vou deixar que você se apresente, fale quem é a Eva Potiguara, e em seguida o que você faz, sua formação, né? E como a literatura entrou em sua vida. Não temos um roteiro rígido a seguir, então você fica à vontade para falar, certo? Auebeté, Xeringueras, Anamacatueté, Piandipituna. Eu estou muito contente por esse momento. Acabei de dizer que estou agradecendo pela essa oportunidade. E dentro desse fluxo, né, que a literatura está seguindo, e hoje, nessa linha do tempo, né, de 2025, eu sou, assim, uma das muitas mulheres que resolveram acabar com o silêncio, que resolveram acabar com o apagamento de suas histórias, que são histórias de nossos povos, né? São nossas histórias de nossa gente, são histórias dentro de outras histórias. E peço licença aqui a meus ancestrais, peço licença à Sagrada Jurema, peço licença aos meus mais velhos, que me guiam e que me orientam. Jurema Oré Moraíbe. Que Jurema nos abençoe. E é importante trazer o contexto, né, da nossa fala, porque pode acontecer que muitas coisas que eu vá dizer, algumas pessoas não consigam entender. Então, Jurema, para mim, ela é uma entidade muito importante, além de ser uma, uma companheira de nossas vidas. A Jurema, além de ser mulher, também é ciência, também é árvore, é cura. E assim, a Jurema, ela é uma das nossas entidades mais antigas nessa terra aqui, chamada Rio Grande do Norte. Só para vocês terem uma ideia, esse lugar chamado Seridó, onde tem Mossoró, Caicó, Boas Novos, terra do rei Janduí, terra do rei Canindé,
que eram nossos ancestrais, Tapuias, Tarariú, Mochoró, Baiacu, Tabajara, eles chegaram antes do meu povo, antes do povo potiguara. Porque nós, do povo potiguara, a gente é do povo tupinambá. O povo do sangue tupi veio da região norte e veio navegando pelo litoral até chegar aqui. Porque nossos povos ancestrais, eles eram nômades. Só depois de algum tempo que eles se fixaram num determinado território, como aconteceu com os potiguaras. E isso eles travaram muitas lutas com os tapuias, que eles chamaram tapuias. Tapuia é uma palavra pejorativa do tupi. Ele era uma palavra usada pelo meu povo, pelo povo potiguara, para designar quem não era potiguara. Então, tapuia é como se fosse assim, gente sem futuro, alguma coisa do tipo, mais ou menos assim. Era uma forma de desmerecer os outros, que não eram os potiguaras. Coisa de rivalidade entre povos. Os tapuias, que tomam mais, não sei, várias etnias, eles não falavam tupi, eles falavam uma língua chamada brobó. Brobó. É uma língua do tronco macro-G. Já a língua tupi, a minha língua é do tronco tupi. Ainda hoje, apesar de todos esses 5 séculos de genocídio e de muita invasão, nós ainda temos, dentro do registro do IBGE, nós temos ainda 274 línguas indígenas. E somos 305 povos. Olha só a resistência, né, gente? 305 povos e 274 idiomas. Então, esse lugar chamado Brasil é um pluricultural, mas é um país que não se conhece, porque nós somos obrigados a falar apenas um idioma da língua portuguesa. Quando eu entrei, eu falei na minha língua, que é a língua de fato materna desse lugar chamado Rio Grande. Mas ninguém entendeu, porque isso também é apagamento. Agora você imagina também quem mora no Seridó, que não tem ideia que aquela terra ali tem mais de 10 mil anos. Ali onde tem Apudi, Mochoró, né? Onde tem os caboclos de Açu, todas aquelas terras ali, eles já louvavam a Jurema. Olha, mais de 5 mil anos. O branco nem imaginava botar o pé aqui. Tanto é que ainda hoje, no século XXI, o Rio Grande do Norte é o que tem o maior número de rodas de Jurema, de casa e barracão de Jurema. E quando a gente viaja aqui do Agreste até chegar, seja em Mossoró, seja Areia Branca, Macau, você vê muito pé de Jurema. E aqueles pés de Jurema ninguém plantou, gente. Foi plantado pelo vento e pelos pássaros. Quem passa ali por Mossoró não sabe que tem um lado ali da cidade muito abençoado, só pé de Jurema. E não tem ideia que aquilo ali, gente, se chama resistência. Porque a planta da Jurema, ela era feita um vinho
que a gente toma esse vinho, determinada lua, para a gente entrar em conexão com a nossa espiritualidade. Quem já viveu a experiência de tomar o vinho da Jurema sabe que pode se conectar com seus ancestrais. Tem gente que tem medo, tem receio, porque muitas vezes os ancestrais têm coisas para dizer, têm coisas para falar, que muitas vezes as pessoas têm medo de descobrir. E alguém pode dizer, mas quando é que ela vai falar de literatura? Porque nós, mulheres indígenas, nós não somos escritoras padrão. Nós não escrevemos sobre, dentro de determinadas escolas, de determinados cânones clássicos, cânones moderno, pós-moderno. Nós não somos romancistas, nós não somos de nenhuma categoria dessas. Então, o que a gente escreve? A gente escreve nossas memórias que não são apenas nossas, é de uma coletividade. É atemporal, porque não tem um tempo presente, passado, futuro. É um tempo circular. Ele não para. A circularidade, assim como o planeta Terra, Mãe Terra, está no movimento. Você não sente que a Terra gira, mas ela está girando. Você não sente que suas células estão morrendo, mas elas estão. Você não sente quando elas estão mudando, se refazendo, mas elas estão. Porque o tempo todo a vida está em movimento. Assim como o vento e os pássaros plantando Jurema, que Jurema não só está na Caatinga, não, agora ela se embestou para dentro do Agreste. Ela está também aqui no litoral, aqui em Natal. Ela tá em todo canto. Por quê? Porque ela cismou, digo, ó, já que estão querendo me derrubar, me desmatar, agora eu vou querer estar em todo lugar. Eu não sou mais só da Caatinga, não. Eu vou ser da Mata Atlântica, eu vou ser agora de tudo que é lugar. Vocês vão me encontrar até dentro do mar, vocês vão me encontrar em tudo que é lugar, no sertão, tudo que é lugar. Tudo que é lugar tem extremo. Pode matar que ela nasce de novo. Porque a raiz dela é forte. E assim nós, mulheres indígenas, somos como Jurema. Já mataram muitas de nós, mas a gente renasce. Porque a gente é semente e a gente é bicho ruim de matar. E só de ruim a gente não morre. Então, quando a gente começa a escrever, todas as nossas histórias que estão nas memórias, elas vêm. Elas vêm, às vezes, em sonhos, em visão. Elas vêm, muitas vezes, em conexões que a gente tem com os ancestrais. Então, as nossas escritas são inscritas anteriormente em nós. Elas são tatuadas em nós. Assim como as dores das nossas bisavós, tetravó, quinta-avó, todas as nossas avós, todas as mulheres, elas vivem dentro de nós. A gente sente a dor delas. A dor do sofrimento, do abuso, do estupro. E essas dores, elas vão para as nossas escritas. Muitas vezes, essas dores, elas são transformadas em poesia, em poemas, de exaltação. Eu estava em Currais Novos, amanhecendo o dia, e comecei a ouvir os pássaros.
E aí veio esse poema. E esse poema veio como uma forma de, de agradecer a mãe mais estuprada, que é a mulher mais estuprada, Mãe Terra, a mais explorada. O eleio som, um enleio som da passarada na manhã, o aroma doce do arvoredo multicor, o namoro da hortência com beija-flor, o inefável encontro luz da aura oração, o sereno abençoado por Iansã, a gardênia acordando ao bailar, a folhagem desenhando revoar, o besouro louvando a tenra rosa irmã, florada das auroras matutinas, perfumes, luzes, cores, melodias, me adornam as horas repentinas, heranças doces, vivas poesias, são meus tesouros, plagas nordestinas, cenários verdejantes de alegrias. Esse soneto eu levei algumas semanas para terminar, mas foi nesse momento mágico, em que eu estava ali naquele início do que chamado Seridó, no meio daquelas pedras, mas eu tinha flores, tinha pássaros, tinha aromas, tinha cheiros, e tudo vinha assim, sabe, de maneira muito bela. E aí, depois eu pensei nas mulheres, especialmente as mulheres mais sofridas, as mulheres que sacrificam o seu pão de cada dia, os seus filhos, aquelas mulheres que se deram, se entregaram para viver pela família. E hoje a gente fala para que elas ressuscitem em nós. Eu hoje sou muitas mulheres. Eu sou muitas. E esse poema, ele surgiu num sonho que eu tive com minhas avós, de várias gerações. Uma conversava com a outra e dava conselhos, abraçava a outra que chorava, a outra vinha e acalmava. E aí eu fui logo escrevendo isso. Não sou apenas mulher, sou caco retorcido que rasga a vergonha de choros recolhidos em noites sem luar. Venho sem medo, com as minhas feras, com as raízes imensas de novas primaveras. Trago os meus vulcões, ecos dos gritos, do sangue que me gerou. Sou fogo de brasas vivas, por coragem que destila, sem medo do opressor. Toicobé com Anhangueras. Salve as mulheres. E é assim que a gente ressuscita as nossas avós. É assim que a gente ressuscita as nossas bisa, trisa, tetra, quinta avó. Mas também existem poemas que traz mais esperança do que dor. Esse é um outro soneto que eu tenho como título As Divas. E eu dediquei esse poema especialmente às mulheres nordestinas sertanejas, às mulheres de luta, deste nosso chão duro, batido, de sol a sol. Amadas rosas de terrena cor, as cirandeiras praieiras do mar, herdeiras belas de estimado amor,
queridas divas do sol resplendor, namoradeiras do mar e calor, as cancioneiras, flores quimeras, as belas deusas, senhoras do amor, bendito aromas de primaveras, açucenas doces ao luar, divas guerreiras da flor potiguar, enfrentam cruéis aflições terrenais, dias e noites sem vinho e sem pão, escribas, irmãs, na dor, na afeição, nada nos tira a vitória jamais. Esses poemas estão nessa obra, Abiayala Membira Nhenhenguara, que quer dizer Cânticos de uma Filha da Terra. Esse livro já está esgotado, eu estou aguardando chegar a segunda edição dessa obra, e espero que vocês tenham a oportunidade de fazer uma leitura e outros poemas aqui, que são poemas que vieram das minhas ancestrais, e também teve uma cumplicidade muito forte com o Jurema. O meu primeiro livro foi esse, do Casula Borboleta, em 2017. E quando eu terminei o doutorado, em 2011, eu comecei a escrever alguns poemas que estavam aqui, porque eu estudei sobre autopoiese, que é um construto do meu grupo de pesquisa, que tinha como foco a autocriatividade do ser. E isso foi me trazendo para a minha ancestralidade, foi trazendo para as narrativas de dores e de esperança. O primeiro poema dele diz assim: como voar se a asa está quebrada? Como tornar-se borboleta sem enfrentar o casulo? A dor que me tortura também me fortalece. Pode parecer loucura, mas meu espírito enriquece. Que a dor seja meu alimento, que eu a devore com fé e transcenda neste momento, mas firme, feliz e de pé. Então, eu saí desse casulo. Não foi fácil sair do casulo. Foi difícil. Foi difícil a minha retomada indígena, porque aqui é um lugar de muito racismo, de muito machismo. E nós, mulheres indígenas, a gente sofre duplamente, porque a gente sofre o machismo por ser mulher e o racismo por ser indígena. E eu fui muito assim perseguida depois que eu lancei esse livro. Muito. E esse livro já vai entrar na 3ª edição. E aí, depois, eu quis escrever para os bichos. Escrevi esse livro para as crianças e me deu muito trabalho, porque eu resolvi escrevê-lo em quadrinhas de 7 sílabas fonéticas, 4 gatos diversos. E esses gatos, né, é o meu único livro que foi ilustrado por mim. Eu não posso mais voltar a desenhar por questões de saúde, né? Esse aqui é meu gato em homenagem a meus parentes do Seridó, é meu gato cordelista. Olha a barriga dele, não nega. Ele deve ter comido uma buchada, deve ter comido no mínimo baião de 2. Mas tá ali cantando, olhando para a lua, tinha que estar com os olhos virados. Interessante que nessa obra eu trago a diversidade dos bichos, né? Eu trago o bicho que gosta de ler, eu trago o bicho que come que nem presta. Então eu trago, inclusive, o gato da Dona Chica, de atirei o pau no gato, mas ele aqui, ó. Ele aqui todo lorde e ela que servindo para ele, entendeu? Dona Chica que dá os seus pulos para poder cuidar desse menino aqui, ó. Entendeu? O gato dela, esse gato de Dona Chica aqui, vou te contar, viu? Tá longe da violência. Então, mandei fazer um marcador especial, ó. Essa patinha de gato, né? E esse aqui foi um projeto
que eu fiz em amor aos animais em situação de rua. E eu estou devendo ainda Cachorro de Versos, né? É porque eu perdi meu cachorro e fiquei muito difícil de escrever. Na mesma época, eu pensei em lançar o meu primeiro romance. E depois de 10 anos de pesquisa, nasceu ele, aqui, ó, Herdeiros de Jurema. Eu comecei a escrever em 2020, final de 2020, e terminei de escrever em 2022. Mas eu já vinha escrevendo há muito tempo a pesquisa, né? E esse trabalho aqui, ele foi premiado pelo edital Carolina Maria de Jesus. E é meu primeiro romance, o que categoriza romance, né? Mas é uma história real de mulheres indígenas e quilombolas da Paraíba e do Rio Grande do Norte enfrentando os coronéis da cana-de-açúcar. E esse livro também está em Portugal, só que a versão é essa aqui. Foi lançado em um ano passado, no 96º sexta-feira do livro de Lisboa. Tá pela editora Exclamação. Esse aqui tá pela editora Jandaíra, de São Paulo. E esse livro também, gente, já está esgotado também. Ele agora também está sendo usado para alguns trabalhos de mestrado e doutorado, inclusive uma mestranda, né? Agora, na verdade, agora ela é mestra, né? Ela defendeu o trabalho dela a partir do estudo desse livro aqui, Herdeiro de Jurema. E esse livro aqui, gente, é meu trabalho de doutorado, Dançando com Gatos e Pássaros. É o movimento ludo-poético na educação infantil, trazendo uma proposta de educação para o bem viver dentro dos princípios dos povos originários e dentro dos princípios também do pensamento ecossistêmico e do pensamento ecossistêmico de Cândida Moraes e o pensamento complexo de Edgar Morin. Então, esse meu trabalho aqui é um recorte da minha tese que eu defendi pela UFRN. Esse livro aqui eu nem fiz o lançamento dele, porque eu fiquei muito abalada com a partida Encantamento do meu pai, Os Guardiões da Goiaba. O Guardião das Goiabas é uma homenagem a ele, a meu querido pai, meu grande xamã. E aqui conta a história real em forma de poema, e é uma história, e eu fiquei muito feliz com a ilustração. Ela foi feita por uma ex-aluna minha de arte. É um trabalho muito lindo. É um trabalho que traz trabalho da querida Luísa Fonseca, ilustradora. E é um trabalho, gente, contando uma história real, quando eu era criança, aos 8 anos, no bairro do Alecrim. Então, convido vocês para conhecer. Esse é o meu livro, produzido totalmente aqui no Rio Grande do Norte. A editora CJA, a escritora e também a ilustradora daqui. Então, é um livro que fala sobre ética e sobre amor entre pais e filhos e conflitos também. E meu mais novo livro, gente, é esse aqui, ó, pela Companhia das Letrinhas Biguru. Esse aqui vocês podem encontrar pelo site. Foi lançado agora na Flip em Paraty. E ele traz a beleza também dessa ilustradora maravilhosa que eu amei, que é a Lumina Pirilambos. Esse trabalho virou uma obra de arte. Esse trabalho eu amei, me emocionei demais. Parecia até que a ilustradora estava sonhando junto comigo, porque ela fez assim umas coisas, olha, o milharal do roçado do meu avô, gente. Aquele milho vermelho que a gente chama de semente cabocla está aqui. E ela soube trazer essa menina que eu fui. Gente, essa história era quando eu tinha meus 5 anos de idade. Isso em São José de Mipibu.
E eu aqui, ó, brincando e comendo barro, até não querer mais. Para fazer minha panelinha de barro, minha primeira panelinha de barro. E aqui é uma história de ancestralidade, infância e ancestralidade, né? E eu trago aqui a minha querida avó. Fiz um poema para ela em lágrimas, para lembrar do amor dela em mim. Minha avó guerreira porã, mãos calejadas de roçar, cheirosas de ervas verdes, firmes no ferro de engomar, sua voz valente para ensinar, seu amor na luz do olhar, mulher jardineira do sol, senhora bendita do lar. Longo era teu cabelo, que eu amava tocar, seus rezos e cantorias em cantos do meu ninar. E assim vai, e assim vem, essa poesia da ancestralidade, da infância, que não morre nunca. E mesmo quando a gente deixa esse corpo aqui, a poesia continua vivendo nos netos, bisnetos da gente. E depois que a gente vai em pó para a terra, nós nos tornamos pó nas estrelas. E aí a gente vai viver com o vento, com o fogo, com a água. E aí a gente eterniza. Por isso que nós somos natureza. Nós somos vagalumes, nós somos planta, flor, nós somos terra, nós somos fogo, nós somos mulher. E aí a gente inventou de ser escritora, para que essas coisas bem malucas ficassem também no papel. E amanhã, quando a gente não estiver mais aqui, alguém cisma de, não, esse livro aqui, eu vou dar uma olhada, entendeu? Quem é essa Eva Potiguara? Entendeu? Escreveu isso aqui, entendeu? E alguém vai saber por que a gente se meteu nessa confusão. E mas a maior briga que eu entrei na vida foi essa aqui, ó. É mais do que uma briga de foice. Aqui é eu e mais 82 mulheres aqui, ó, aldeando Pindorama, chamada Brasil, algo biográfico do mulherio das letras indígenas. Isso aqui foi um sonho que surgiu em 2021, se tornou realidade em novembro de 2022. E nós fizemos um livro que era para doar, não podia ser vendido. Olha o tamanho do livro. Tamanho A4. Mais de 200 páginas. E aqui tem mais de 80 mulheres indígenas de todos os 4 regiões de Pindorama. E essa obra também nos trouxe o maior prêmio da literatura, o Prêmio Jabuti. Foi com essa obra que a gente trouxe o Prêmio Jabuti para o Rio Grande do Norte, o primeiro Jabuti para o Rio Grande do Norte, e o primeiro de uma mulher indígena. E esse livro vocês podem baixar gratuitamente no meu Instagram, Eva Potiguara, ou no Instagram Mulherio das Letras Indígenas. Isso aqui a gente recebeu essa... Nós recebemos, né, esse reconhecimento de maneira coletiva, não é só de Eva Potiguara. Eu tive o sonho dado pelos encantados, e ele se tornou realidade. Vai Cobé, Jurema. Quando Jurema quer, Jurema dá. E quando ela dá, ninguém tira. Tá aqui. E outra coisa, gente. Quem diria, né? Eu ia estar naquele teatro municipal de São Paulo, lugar de branco, né? Estilo neoclássico, tapete vermelho.
Eu era a única de cocá. Eu acho que as pessoas até perguntavam, e o carnaval chegou porque ela está usando cocá, não é? Mas as pessoas olhavam para mim porque eu estava fora de padrão. Eu não estava vestida a caráter. Eu estava descaracterizada. E quando chamaram meu nome, que eu me levantei de cocá, aquele povo que olhava para mim, estranho, descobriram que mulheres indígenas também escrevem. E a gente aprendeu a língua do invasor para dizer para eles, na nossa língua e na língua deles. Anhe em tupi, punhã ayandé, xerri. Eu falo tupi, eu sou mulher guerreira e eu amo esta luta. Dizer na língua deles e na nossa língua, estamos aqui e que nada vai nos deter. E estamos aqui não só por nós, mas estamos aqui por todas as outras mulheres que não puderam estar. Então, eu não tenho como contar para vocês um processo histórico, sistemático da literatura em minha vida. O que eu digo para vocês é que a minha escrita vem de várias conexões, vem da minha ancestralidade e vem também de toda a energia que está ao meu redor. Às vezes, eu tenho que parar, porque um poema vem que nem um passarinho. E se eu não pegar ele naquele momento, eu não pego mais. Porque eu não escrevo por encomenda, eu escrevo por inspiração. E a inspiração, ela não marca horário, ela não marca. É a minha forma de escrever. E é assim que eu me tornei essa escritora descaracterizada, despadronizada, antiocidental, totalmente fora da caixinha. E estou aqui, e agora é com vocês. Eva, uma fala muito potente, né? Eu tenho certeza que todo mundo que te escutou agora ficou se sentindo até emocionado, particularmente. Fiquei muito emocionada em muitos trechos da tua fala, porque reúne um misto de experiências que, por sua vez, são resistências também, né? É difícil até mensurar a dificuldade que se tem hoje em usar trabalhos como esse seu, à medida que você foi mostrando as obras, e eu fiquei lembrando, assim, da minha experiência, o contato que tenho com os meus colegas que estão em sala de aula, que estão inseridos, né, dentro dessa realidade da educação, e que muitas vezes acabam não sabendo, né, a potência que temos aqui no nosso estado. Eu não sei se ficou tão claro no início da minha fala, mas essa questão das mulheres que escrevem era um incômodo, né? Porque a gente tem trabalhos, pesquisas voltadas ali para as mulheres que escreveram ali no final do século XIX. Aí a gente escuta falar da Nízia Floresta, Alta de Souza, depois, adentrando ali o século XX, temos outras, né, Zila Mamede, enfim, outras escritoras que, obviamente, têm as suas importâncias, né, têm os seus lugares de importância, né, que marcaram a escrita do nosso Estado, a escrita feminina, enfim, com suas particularidades. E aí eu fiquei criando conexões, assim, na minha cabeça, né, de quantas autoras, mulheres indígenas, a gente já ouviu falar, né, vocês que estiveram
que estão aqui desde sempre, né? Se levarmos em consideração essa questão da ancestralidade, da marcação de territórios, que é uma dificuldade enorme que se tem hoje, né, do reconhecimento das terras indígenas, o que a gente tem visto em debate aí em plano nacional, que é uma luta que parece que não tem fim. Então, você deixa muito claro o seu lugar enquanto mulher indígena, enquanto uma mulher indígena que escreve, e é muito sintomático a forma como isso vai aparecendo nos teus textos. Então, as questões de ancestralidade, das conexões com a natureza, né, a valorização da cultura, da cosmologia, da cosmovisão indígena, né, dos da religiosidade, das questões de fé, enfim, tudo isso vai ficando presente e nos mostrando que tudo isso estava aqui, né, desde sempre, e que foi ocultado, foi maltratado, foi saqueado, né, foi destruído, mas que bom que essa resistência, ela consegue, né, se fazer valer, ela consegue, através dos seus textos e de outras mulheres também, porque eu fiquei encantada com esse trabalho do Mulherio, das letras indígenas, eu não conhecia esse trabalho, e que bom que ele está disponível também no seu perfil, para que a gente possa acessar, fazer o download e usá-lo, né, em nossas rotinas, seja em sala de aula, seja por conhecimento pessoal, né, então, eu te agradeço imensamente por essa fala tão potente, a a Débora até colocou aqui que se sentiu emocionada, eu também me senti, a Ariane comentando enfim, sua fala belíssima, e eu não poderia deixar de concordar mais, né? A gente aprende muito te, te escutando, eu aprendi muito, então, são muitas questões que atravessam a tua vivência e que, consequentemente, atravessam a tua escrita. Que bom tê-la hoje conosco, né? E aí, você foi falando do Seridó, da região do Alto Oeste, né? Na tua entrevista você disse que nasceu em Natal, que passou por outros lugares, e tem uma determinada questão, né, no nosso questionário, que é sobre como você enxerga as suas relações de vida, as suas relações pessoais com o estado do Rio Grande do Norte, né? E temos uma pergunta, né? Se existe alguma relação, você já deixou bem claro isso, mas eu queria que você comentasse um lugar ou lugares específicos do RN que você acha que todo mundo deveria conhecer, por quê? A gente já teve aí um sinal, né? Você falou muito da região do Seridó. Ana Paula está aqui, ela é do Seridó. Eu não sei se tem mais pessoas que são dessa região aqui do estado. E eu adoro também quando eu vou no Seridó. Eu acho as pessoas extremamente acolhedoras. É uma cultura que se orgulha muito do que é, do que tem. E é uma coisa que eu percebo em falta, inclusive aqui na região litorânea, e numa coesão de estado como um todo. O pessoal do Seridó tem muito orgulho de ser o que é e o que tem. Eu acho isso lindíssimo, né? De uma riqueza, assim, muito, muito interessante. Então, queria escutar um pouquinho sobre esses lugares que atravessam a tua escrita, né? Para além também da sua própria experiência. Eu venho de um programa de pós-graduação em História pela UFRN, onde se trabalha com espaços, né? Então, espaços urbanos, espaços rurais, espaços de memória. Então, tem memória nesses espaços que você apresenta nas tuas obras, né? Como é essa relação que você desenvolveu com esses lugares? E, aliás, como é a sua relação com a capital do estado hoje, né? Você mora em Natal ainda? Como é que tem sido o seu fluxo, assim, de idas e vindas? Ao EBT, Chirum, obrigada, querida. Na verdade, primeiramente, o espaço que eu gostaria que as vozes
o espaço mais importante. Eu gostaria que as vozes das mulheres e dos povos indígenas fossem lidas, ouvidas. Seriam as escolas, todas as escolas, as universidades. Eu acho que esse é o espaço de maior necessidade, porque por ele passa todos os estados sociais, passam pessoas de várias culturas, passam pessoas de vários segmentos, e a escola ainda está muito mergulhada no pensamento ocidental, porque a gente sofre ainda tanto com feminicídio? Por causa do patriarcado. E esse pensamento matriarcado, ele foi impetrado aqui pelo homem branco. As mulheres indígenas, elas viviam com os seus povos dentro do protagonismo matriarcado. Elas tinham direito de decisão, de voz. E muitas culturas indígenas, a própria mulher que escolhia se casava ou não. E muitas mulheres viviam com outras mulheres. Muitas mulheres trocavam de homem quando não queria aquele homem, não queria, acabou. Trocavam, pegavam outro e pronto. E muitas mulheres podiam até ter dois homens em determinadas culturas. Um homem era para cuidar da roça, o outro era para cuidar dos filhos. E talvez tivesse até um terceiro, que era só para namorar. Entendeu? Então, assim, você vê como algumas culturas indígenas são bem mais evoluídas, né? Nós estamos ainda numa cultura em que as mulheres elas têm que obedecer sempre uma figura masculina. Se a gente for ver na história, na questão das histórias da própria literatura, a gente só vê nome de homens. Quando a gente vai ver uma mulher, ela é uma mulher branca. E muitas usavam o nome de homens, inclusive. Então, a escola é o lugar onde se tem livros, literatura, debates, né, oficinas, seminários. É nessas escolas, é nesses lugares que precisa ver as vozes, né, dos povos originários. É por isso que a gente fez esse livro com um selo que diz aqui, ó, venda proibida. Venda proibida. Porque o livro desse ia ficar muito caro, uma escola pública, pouquíssima ia ter. Um professor não ia poder comprar. Né? Então, a gente disse, não, a gente vai fazer o livro para doar. Ninguém vai ter desculpa de não poder ter o livro, porque o livro vai ser, tome, vai ser doado. E agora ele vai ser feito em audiobook. Ele vai ser todo feito narrado, ele vai ser todo narrado pela uma instituição chamada Biblion de São Paulo. E respondendo a outra questão, eu vou para minha aldeia sempre que é possível, porque eu gosto de estar lá. Eu gosto de tomar banho no rio, eu gosto de tomar banho também ao lado da praia do rio. Eu gosto de ouvir o som dos pássaros, o som do vento, as folhas caindo. Eu gosto desse momento, desse lugar, eu gosto. Gosto de sentir a terra, eu gosto. Eu sinto falta disso. Porque eu sou bicho. Nós somos bichos. Às vezes, bicho ruim, né? Porque o ser humano é um bicho muito do ruim. Perto dos outros bichos, o ser humano não é nada com coisa nenhuma. Porque uma formiga tem mais sabedoria do que nós. A formiga sabe quando vai chover. A formiga só pega para comer o que precisa.
As formigas trabalham de maneira cooperativa. Elas não brigam uma com a outra. Você nunca vai ver uma briga. Não vai ver. Não vai ver. Elas às vezes morrem, mas morrem juntas. E sempre uma escapa para poder continuar a geração. Então, temos muito o que aprender com os pássaros. Muito. Temos muito o que aprender com os felinos também. Temos muito o que aprender, nós somos muito analfabéticos. Nós somos pessoas analfabéticas no sentido espiritual, ecológico, ambiental e também sensorial. Mas nós, ao invés, como diria minha avó, ao invés de desburrecer, a gente emburreceu. Por quê? Porque quando a gente era criança, a gente sabia de mais coisas. Só que a gente entrou na escola, a escola foi matando tudo que a gente sabia. Porque tudo que a gente sabia, a escola não aceitava como saberes. E aí, dá vontade de voltar para a vida intrauterina, né? Porque lá a gente já vivia com liberdade, com criatividade. E quando a criança nasce, ela tem uma criatividade muito grande. Uma criança de 3, 4, 5 anos, ela tem uma criatividade muito forte, mas ela vai perdendo aquela potencialidade sensorial, visual, sinestésica, com, adquirindo medo, vergonha, tabu, preconceito, racismo, machismo, homofobia e tantos outros lixos chamados culturas. E aí a gente só descobre depois de velho que o que estava mais potente na nossa vida era quando a gente estava na infância. E a escola que tem a sua raiz patriarcal e racista não vivencia isso. Vai cortando, vai podando, 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 podando. Entendeu? Podando você. Me lembro que uma vez, eu não esqueci isso, dia da independência ia ter o desfile. Mas só podia desfilar quem tivesse a farda, uniforme escolar completo. Aí uma menina queria tanto desfilar, mas estava faltando um botão na roupa dela. Aí ela não podia desfilar porque estava faltando um botão, mas ela queria tanto. Ela nem tinha ideia que aquilo ali era uma coisa sem futuro, que não adiantava nada, desfilar 7 de setembro. Mas ela queria, era importante para ela. Ela pegou uma cola, daquelas colas de colar papel, e ela colou o botão na roupa dela. Mas para o botão ficar colado, ela tinha que ficar em um robô, ficar parada. Entendeu? Olha que coisa. Gente, por favor. Então, assim, pessoas ainda ficam pensando no ordem e progresso. Gente, essa ordem é para a gente obedecer. E o progresso é para eles, a burguesia enriquecer. Acorda, acorda. Aquele verde não é das matas, nem é da bandeira, aquele verde da bandeira do Brasil é da família real portuguesa, dos Bragança. E o amarelo não é do ouro, porque até o ouro eles levaram, roubaram tudo.
é da família de Dona Leopoldina. Então, presta atenção, presta atenção. Aqui não é Brasil. Essa terra aqui não é Natal. Não, aqui é terra de Potiguaçu, gente. Pai de Felipe Camarão. Aquele pedaço de chão que tem ali o Forte dos Reis Magos foi uma doação de Potiguaçu para o rei Dom Felipe, que deu o nome ao filho de Potiguaçu, Felipe Camarão, que era para ser Felipe Poti, porque Poti é camarão em Tupi. E ele fez um acordo: vou dar esse pedaço de chão para você fazer o seu forte, para você guerrear e espantar, né, os franceses, mas não mexa no meu povo. Foi construído o forte, está lá, para todo mundo ver. Expulsaram os franceses, depois expulsaram os holandeses. E aí? Eles deixaram os potiguaras quietos? Não. Pegaram uma matança que durou mais de 50 anos, que eles chamaram de Guerra dos Bárbaros. E fizeram um pedaço de chão chamado Paraíba, para meus ancestrais irem para lá. Foi de lá que veio o meu bisavô. Mas aqui nunca existiu a Paraíba. Aqui tudo chamava-se Rio Grande. Ou então Potengi, Rio de Camarão, que é terra Potengi. E essa terra não tem 500, não. 500 anos, não. Essa terra tem mais de 10 mil anos. Que é terra do rei Canindé. Se você diz que essa terra tem 400 anos, 500 anos, você está matando, no mínimo, a sua quinta geração para trás. Você está negando a vida que está no seu sangue. Você está negando os seus ancestrais. Você está negando o rei Canindé, o rei Janduí. Rei Janduí foi que populacionou toda ali a Seridó. Rei Janduí morreu com 128 anos e tinha 60 mulheres. Viu? Então, fique sabendo que, no mínimo, vocês aí têm sangue do rei Janduí. E ele era o apelido da pequena Ema, porque corria léguas e léguas, a pé. De Natal, onde botaram o nome aqui Natal, que é um nome que o branco trouxe da religião do branco. Aí quer dizer que o que é antes do branco não vale nada. Eu vou contar minha história só do branco para cá. E o que tinha antes não vale nada? E aí? Agora vai na terra deles. A terra deles. Por sinal, estou viajando para lá amanhã. Vou indo para a Europa amanhã. Eu vou estar lá em Roma, depois vou estar lá em Portugal, depois vou estar lá, vou para a Grécia. Para eles lá, eles têm o quê? 10 mil anos, né? E a gente tem o quê? 2025? É isso? É isso que a gente tem? 2025? É? Presta atenção, gente. Presta atenção. Que educação é essa? Que conhecimento, que ciência é essa que fizeram nossa cabeça? Acorda. Lembra dos teus ancestrais. Pede a orientação deles para eles te acordar, para eles libertar dessas amarras ocidentais. Aqui não é Ocidente, não, gente. Aqui é Pindorama, terra das palmeiras, Pindorama Sul, terra de Potiguaçu, terra. Aqui é a terra em que nossas mulheres davam filhos de cócoras nos rios. Quem inventou botar a mulher deitada foi um homem. Homem não sabe a dor de parir, não. Aí quer que a mulher se lasque, bota a mulher deitada para ter filho. Mas o certo é a mulher de cócoras, tendo um filho. Então, assim, eu não sou natalense, não sou brasileira, eu sou potiguara. Eu tenho sangue tupinambá também, porque minha avó veio lá do Pará. Entendeu? Mas eu sou potiguara. Meu bisavô
Veio lá de um lugar que chamaram Paraíba, e Paraíba, gente, é uma palavra do tupi, que quer dizer coisa ruim. Então, botaram a gente tudo lá. Vai lá porque tem coisa ruim. Gente ruim vai para coisa ruim. Quem é gente ruim? É os indígenas. São que bárbaros, selvagem, não tem lei, eles não têm religião. Para eles nós não tínhamos cultura, né? Que a cultura deles é que é boa, é a certa, né? Eles trouxeram arma de fogo e a gente tinha o quê? Burduna e arco e flecha. E aí? Né? Aí lá eles são heróis. Quando eu tive lá em Portugal ano passado, eu fui lá na terra deles, chamada Belém, que tem uma Belém lá também. Fui lá, onde tem o monumento dos heróis navegantes. Aí estava lá, Cabral e todos os outros, né? E eu fiz lá o manifesto contra eles. E lá em Lisboa, no centro, tem uma grande estátua em homenagem a quem? A simplesmente, né, aquele que nos proibiu falar nossa língua no século XVIII, o Marquês de Pombal. Pois é, está lá. Eu também fiz outro manifesto na frente. Falei bem alto. Racistas não passarão. Ferreira Eva Potiguara. Entendeu? Por quê? Porque por causa da lei dele, vocês aqui também não falam tupi e nem o brobó. Viu? Agora, você tem alguns lugares que foram colonizados que os colonizadores não proibiram a língua. Por isso que tem lugares que as escolas são bilíngues. Aqui era para ser, no mínimo, bilíngue. Aqui era para as crianças na escola aprender o tupi e a língua portuguesa. Isso é educação democrática. Porque se a democracia veio de lá, só veio no discurso, que a prática, como diria Paulo Freire, né, ficou muito a desejar. Então, eu tenho essas palavras para dizer. Talvez não era aquilo que vocês quisessem ouvir, mas é o que o meu alma e meu espírito estão dispostos a falar. Imagina, Eva, você falou e eu não poderia deixar de concordar mais. Eu tô... sim, Débora colocou a ficha de presença, que é importante para a emissão dos certificados de participação de quem está aqui, por favor, não se esqueça de preencher. Bom, eu poderia passar a noite inteira falando com você, te escutando, Eva, assim, calmamente, tranquilamente, mas com a questão do adiantado da hora, e também porque eu acredito, né, que de repente possa ter mais pessoas que desejam te perguntar alguma coisa, ou tirar alguma dúvida contigo, eu gostaria de abrir agora para quem está na sala, que deseja fazer alguma contribuição, né, nesse momento, que seja bem-vinda, né, que se manifeste, por gentileza, porque eu já, antes de fazer o meu encerramento, antes de nos encaminharmos, né, até porque Eva acabou de deixar claro que amanhã já vai viajar, né, imagino que ela queira descansar, se organizar direitinho, para enfrentar, né, aquelas É uma pessoas. viagem muito longa, estou indo para a Romênia, é um lugar que eu nunca fui. Eu só vou chegar no outro dia, né? É, É muito longe. e escalas, é bem complicado mesmo. Então, eu queria saber se tem alguém aqui na sala, as meninas que são as agentes, ou as próprias convidadas, né, ouvintes, que gostariam de acrescentar ou falar alguma coisa nesse momento, por favor, que se manifestem. Eu estou vendo aqui
que Ana Paula levantou a mão e Débora também, tá? E a Nise comentou que foi uma aula, que infelizmente precisa se ausentar, te deseja uma boa viagem, Eva. Ela vai colocar o bebê dela para dormir agora, e por isso não vai poder ficar mais tempo. Ana, pode falar. Obrigada, Nise, pela presença. Não esquece de preencher o link. Bom, boa noite a todos os presentes na sala. Tá dando para me ouvir direitinho? Sim. Microfone aqui. Eu quero agradecer a Eva por tudo que ela compartilhou com a gente, pela sua ciência, pela sua sabedoria. E eu achei, principalmente sua fala em relação a Jurema, muito importante, principalmente diante do momento que a gente está vivendo aqui no Seridó, né, com o avanço das eólicas e da mineração, que tem devastado áreas imensas aqui da nossa Caatinga. E, diante de tudo que você falou, eu gostaria de saber assim, se você tem uma mensagem para passar para aquelas pessoas que leem suas obras. Débora, você quer fazer em seguida? Porque aí a Eva, de repente, pode responder, né, de uma vez, englobando as duas questões. Em primeiro lugar, Eva, eu queria muito agradecer. Muito obrigada pelas suas palavras. Muito obrigada por resgatar essas palavras ancestrais que são nossas e com tanta frequência esquecemos de ouvir. Assim, perguntar, eu vou fazer que nem Janaína, ia ficar horas aqui ouvindo você falar e ainda não teria satisfeito a minha necessidade de ouvi-la. Mas já que estamos, né, nessa proposta, eu queria saber, Eva, o que você acha que, claro, de chegar às escolas, o que é necessário para que a gente resgate essa fala, essa narrativa, a nossa história de ancestralidade? Como você acha que a literatura está contribuindo nisso? Porque você está contribuindo para muito mais do que isso. Mas como você acha que a gente conseguiria fazer um pouco mais pela nossa história e pelo nosso futuro também? Eu acredito que a primeira coisa é cada um começar por si mesmo. Porque eu não acredito em nada que não venha de dentro para fora. O que adianta você estudar, ter tantos cursos, e aí você só vai ter discurso dos cursos? Porque, preste bem atenção, muita gente, só um exemplo básico, muita gente aí que diz que gosta da natureza, não faz nada para combater o desmatamento. Passa horas debaixo de um banho, gasta muita água, consome muita coisa, muito plástico, muito descartável, e nem se toca. A maioria dos professores não usa o seu próprio copo. A maioria dos professores não lê nem investem em livros. Querem livros dados, mas a maioria não investe. E às vezes até tem livros até na escola, né? Mas também não gosta de ler. Ou na biblioteca, não gosta de ler. A maioria não gosta de ler. E quer que os alunos gostem de ler. Quer que os alunos leiam, mas eles não gostam. Entendeu? E, por exemplo, eu estou usando aqui uma cuia, né? Que é do povo Paliculi, que é um povo que tem no Amapá. Estou tomando meu chá de maracujá com morango, agora de noite. E pensando aqui, falta muita coisa, mas a começar dentro de cada um. O que eu falaria é uma retomada. Cada um pensar um pouco na sua ancestralidade, principalmente na situação das mulheres.
Porque a situação das mulheres, ainda hoje, pouca coisa melhorou. Tanto é que o Rio Grande do Norte, ele está no ranking de feminicídio. E Mossoró deu o primeiro lugar. Viu? Aqui, entre os municípios, está em primeiro lugar. Então, assim, o Seridó está matando mulheres, qualquer coisa. Então, eu pergunto, eu acho que tem muita coisa errada aí. As pessoas têm um celular, um iPhone que você fala para tudo que é canto, uma tecnologia de ponta, mas estão na Idade Média, matando mulheres só porque não quer ouvir o que ela quer dizer. Então, eu quero dizer para vocês que não é apenas me lendo que vai ter alguma mudança. É cada um se ler. Cada um já é o próprio livro. Um livro ancestral, um livro de história, um livro que tem raízes, tem memórias. Eu fui atrás das minhas memórias, eu fui conversar com minhas avós, eu fui conversar com minhas tias mais velhas, eu fui conhecer a história da minha mãe, e aí ela contou a história da mãe dela, que falava a história da minha bisa. E depois eu comecei a meditar, e aí eu fui e sonhei com elas, porque elas vêm até nós. O nosso genoma, nosso DNA, é um mapa de histórias, de dores, de lutas. Então, faça esse processo de dentro para fora. Leia mulheres indígenas, leiam pesquisas de pesquisadores indígenas. Vão ver teses de mestrado, doutorado, de pessoas que estão buscando um outro olhar, um olhar que quebra paradigmas. Comece a rasgar esse véu, o véu da verdade, do absolutismo, o véu cartesiano, do penso logo existo. Vamos sair dessa caverna. E eu não estou falando da caverna de Platão, não. Eu estou falando, como minha avó diria, vamos criar vergonha na cara. Olhar assim no espelho e dizer, eu sou indígena. Minha avó vive em mim. E não como muita gente aqui. Eu sou descendente italiano. Eu sou descendente de... Eu conheço gente daqui que fez o DNA para mostrar que tinha mais sangue de branco para poder pegar a cidadania europeia. Daqui. E a gente que lê, viu? Vem muito livro, vai muita escola também. Então, isso não significa que a pessoa está se transformando de dentro para fora. Porque para você dizer que é pardo, está muito bem. Por quê? Porque pardo é ninguém com coisa nenhuma. Você muitas vezes é indígena, mas você não diz que é indígena, você diz que é negra, que é negro. Mas não é negro, não. Você é indígena. Mas disseram que você é negro só por causa que você é mais escuro. E quem disse que todo indígena é pele vermelha? Quem disse? São mais 300 etnias, criatura. Tem indígena até de olho claro. Vá lá ver os caigangue, lá no Paraná. Vá ver. Os cabelos dele é tudo clarinho. Entendeu? Então, assim, nem todo indígena tem cabelo liso como eu, não. Tem indígena que tem cabelo colado, cabelo crespo, diferente, entendeu? Nem todo indígena é baixinho, nem todo indígena é alto. Tem indígena que tem mais de 1,90 m. Tem indígena.
E tem indígena tamborete de forró, como eu, né? 1,55 m, 1,59 m, não passa de 1,60 m nem a pau. Quer ver uma coisa? O tal do AIOU. Quando quem é, quando a gente está aprendendo a ler, quer ver uma coisa que entrega logo que você é indígena? Quando na vogal, ao invés de você dizer E, você diz é. A, I, O, U. A, E. Esse E vem de catueté, porangueté, abaeté, eré, é tudo do tupi. É tanteté que você fala é. E esse é está na nossa língua mãe, lá atrás. Entendeu? Presta atenção. Entendeu, gente? Então, assim, o que eu sugiro é isso. Não sei se eu respondi ou fiz tudo diferente. Eu digo para vocês que é importante que vocês leiam, invistam nisso. Mas é importante que vocês se leiam. Procurem suas raízes. Suas raízes da mãe, principalmente da mãe, do pai, entendeu? E vejam as histórias dos seus lugares, porque a terra para nós não é só um pedaço de chão. A terra faz parte do nosso corpo. Nós somos corpo-território. Nós somos sementes dessa terra. Entendeu? Semente dessa terra. Vocês imaginam quantas vidas, né, banhou de sangue esse chão antes de nós? Vocês imaginam isso? Então, gente, eu espero que vocês invistam numa leitura contracolonial, invistam numa literatura anti-ocidental, antirracista, antipatriarcal, anti-homofóbica, anti-machista, para que vocês possam entender melhor o que é ser indígena. Porque nós somos tudo isso. Nós somos os contrários. Nós somos totalmente descaracterizados no sentido ocidental. Por isso que, às vezes, a gente não é bem-vindo. E nem é bem entendido. Tá bom? Eu estou indo para a Romênia, mas eu vou do jeito que eu gosto de ir. Eu vou usar a roupa que eu gosto de usar. Eu não vou usar nada de grife. Também não compro nada de grife. Eu não uso ouro. Eu uso meus anéis de tucum. Tudo que eu uso é da natureza, que são meus brincos de arara, dos meus irmãos araras. As minhas irmãs que comem arara, deram para mim. Alguns comem galinha, uns comem arara. Elas criam arara desde cedo. Tem muitas araras. Entendeu? Tem gente que cria outros bichos, né? Cria galeto, né? Frango, né? Elas criam araras. E elas vivem disso, vivem do artesanato. Então, eu quero agradecer, eu preciso encerrar agora, porque eu preciso me organizar. E quero agradecer tudo. E prestem bem atenção, só vou dizer uma última coisa. Que talvez isso seja o fio para puxar esse novelo. Quando alguma mãe de vocês disser que a avó de vocês foi pega no laço, que a avó ou a tia, isso é estupro, né? Ali no Seridó, 99 das mulheres foram tiradas da aldeia. E por isso que receberam o nome de caboclo. Caboclo quer dizer tirado do mato. Caboclo é uma palavra do tupi.
tirado do mato. Acabou, cara. Acabou. Entendeu? Então, acabou. É indígena. E aí alguém diz, a minha avó era indígena. E você é o quê? Peixe-boi? Entendeu? Então, preste atenção nisso, gente. Tá? Então, a WebTest. Eva, muito obrigada por essa fala, por esse encerramento tão especial. Agradeço também a presença das que se mantêm aqui, né? Eu só vou comentar que teve algumas manifestações aqui no chat. A Ariane agradece pelos ensinamentos, pela sensibilidade, né, que emana das suas palavras. A Ananda diz que é ótimo de escutar, que inclusive ela é uma pesquisadora sobre guerra indígena na dissertação dela atualmente, e que ela se sente muito contemplada, né, sem dúvidas, em relação à sua fala, e pensar ainda que essa guerra não acabou, e que ela persiste de inúmeras formas, e te agradece por trazer memórias e emoções ao escrever. A Débora também fez um comentário sobre a questão da familiar, da bisavó dela, no momento que você estava justamente explicando sobre mulheres que foram arrancadas de seus lares, né? E ela diz que te ouvir traz, inclusive, a sensação de ouvir a voz dela, né? E de outras encantadas que são ancestrais. E Marinette, Jane, né? Te agradecem, assim como eu também te agradeço pela essa valiosa participação, pela sua generosidade, né, de estar aqui conosco, compartilhando tanta sabedoria, experiência, né, e nos deixando tantas mensagens importantes. Sem dúvida nenhuma, sua participação valorizou ainda mais esse projeto, e agradeço mais uma vez pela presença, e te desejo uma boa viagem, uma boa jornada amanhã, força, né, que você consiga respirar em paz em terras, muitas vezes, extremamente hostis, né, você vai passar por Portugal, eu tive a oportunidade de passar por lá também, e às vezes a gente precisa respirar muito fundo, especialmente quando existe um determinado olhar sobre você ser o outro, né, o que vem de fora. Então, acho que é isso, né? Encerramos por aqui. Um bom descanso, né? Um bom lanchinho para você. E muito obrigada, gente, pela presença de todo mundo. Espero que vocês tenham assinado a lista de presença. Quem não assinou, só mandar um e-mail para a gente, de repente, tá certo? Desejo a todo mundo aqui uma excelente noite e um bom descanso. Tá A certo? WebT, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Um abraço. É isso. Vou parar a gravação.